Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão Linha de Frente, aqui na temporada 2020, ajudando os eleitores baianos a escolher os próximos gestores municipais a partir de janeiro de 2021. Eu sou Pablo Reis, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale, aqui do Grupo Aratu, e da jornalista Cris Almeida na nossa produção. Vamos conversar hoje com a candidata a prefeita de Feira de Santana, deputada federal Daiane Pimentel. Ela está ali nos ajustes finais. A partir de agora, eu acho que a gente vai poder conversar em bom som, com áudio e vídeo de qualidade com a deputada Daiane. Seja bem-vinda, deputada. Está me ouvindo bem? Escuto bem, Pablo. Bom dia. Bom dia a todos do programa Linha de Frente, a todos da TV Aratu. É uma satisfação estar aqui com vocês. Só estou tendo um pouco de retorno. Eu vou ver se eu consigo resolver isso. Retorno. A gente vai resolver, sim. Ela está falando em alto som, um bom volume, para todo mundo entender as propostas da deputada Daiane Pimentel. Pronto. Lembrando que o projeto Linha de Frente é o conteúdo de política aqui do Grupo Aratu, tanto nas redes sociais do Aratuon, pelo Instagram, pelo nosso YouTube, Linha de Frente BA, também no Facebook do Aratuon. Você acompanha todas as informações, as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Salvador, Prefeitura de Lauro de Freitas e Prefeitura de Feira de Santana. Teremos também debates com os candidatos a prefeito e candidatos a vice-prefeito. A deputada Daiane Pimentel já está posicionada. Vamos começar agora a nossa rodada, 40 minutos de conversa para entendermos as propostas da deputada. Deputada, eu queria conversar falando sobre a Bíblia. João 8,32 é um versículo muito comentado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade da professora Daiane Pimentel? Eu não escutei a pergunta, só no finalzinho, Pablo. Por favor, repete para mim. Eu quero saber, para os eleitores, para os cidadãos, qual é a verdade da professora Daiane Pimentel? A minha verdade é essa aqui. É a verdade das redes, é a verdade do meu mandato na Câmara, é a verdade que os próprios sites da transparência que estão aí trabalhando em paralelo ao nosso mandato retrata. Não tem nada que esteja obscuro, muito pelo contrário, eu sou bem conhecida por sempre estar passando as minhas impressões. E as minhas impressões são sempre baseadas em fatos. Portanto, eu acredito que nesse João 8,32 eu estou muito bem posicionada. O fato de trabalhar com a verdade, como a senhora falou aí, de ser muito transparente, cria problemas para a senhora politicamente? A senhora enxerga dessa forma? Não, somente quando alguns eleitores menos atentos questionam algumas colocações. Mas, de modo geral, a verdade sempre é o melhor caminho. A gente resgata aquilo que nós falamos no pretérito, a gente, no futuro, também tem a oportunidade de retomar o que nós estamos falando hoje no presente. E daí vem a coerência. Eu gosto de trabalhar com a coerência. Então, de modo geral, quanto mais transparência, melhor. E os eleitores que são mais desatentos, a gente vai tentando dialogar para que eles possam entender todo o âmbito, todo o cenário. Daiane Jamile Carneiro dos Santos Pimentel tem 34 anos, foi eleita deputada federal, quarta mais votada do estado da Bahia, é professora e teve essa ascensão que eu poderia considerar meteórica na política baiana. A que a senhora acha que foi esse sucesso tão rápido que a senhora obteve na primeira campanha para deputada federal, já ter uma votação tão surpreendente? Olha, Pablo, é inegável que o país estava buscando por uma mudança. O presidente Bolsonaro teve papel preponderante na minha eleição, eu não nego isso, bem como pessoas como eu, espalhadas pelo país inteiro, tiveram papel preponderante para a eleição do presidente. Eu acredito que foi uma ajuda mútua
baseado naquilo que nós queremos para o nosso país. O discurso do presidente Bolsonaro foi muito convidativo à minha pessoa, quando ele dizia que iria combater o sistema, que não iria administrar deliberando junto com o Centrão, quando ele dizia que tentaria combater a promiscuidade cultural e financeira que o nosso país estava envolvido. Então, foi esse discurso que me fez estar junto com o presidente Bolsonaro, que teve essa força, garantindo aí muitas vitórias pelo país. Por outro lado, são inúmeras as pessoas que eu conheço que também tiveram esse apoio do presidente, mas por falta do próprio trabalho, da própria força, não conseguiram obter êxito. Como você bem trouxe, eu fui a quarta mais votada do estado no pleito de 2018 e fui a mais votada no Nordeste, dentre aqueles que estavam com o apoio do presidente Bolsonaro. Talvez aqui em Minas tenha tido contato com ele, mas fui a mais votada. Eu acredito que também pela força do meu trabalho, o João 832 que eu tento trazer o tempo inteiro, a força dos meus discursos, aquilo que eu defendo. Então foi um trabalho conjunto. Foram forças que se aliaram e aí mostrou à população que havia essa possibilidade. E hoje eu estou aqui conversando contigo como deputada federal. Quando recebemos o então pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aqui no estúdio da Aratu, a senhora era uma das que faziam parte da comitiva e foi bastante elogiada pelo presidente, elogios mútuos, inclusive. Desde então, a senhora foi eleita, o presidente foi eleito, ambos pelo PSL, a senhora é presidente estadual do PSL, o presidente da República não é mais do PSL, e pouco mais de um ano de mandato, talvez até menos, vocês parecem que seguiram caminhos divergentes. Mudou Daiane Pimentel ou mudou Jair Bolsonaro? Mais uma vez, os fatos, eles são fundamentais para responder a tua pergunta. Quem acompanha as votações da professora Daiane Pimentel jamais vai poder dizer que eu mudei o meu discurso. Eu continuo defendendo as reformas que defendi em campanha, administrativa, tributária. Eu continuo dizendo que nós não podemos colocar orçamentos milionários nas mãos daqueles políticos do centro, do centrão. Eu continuo dizendo que devemos desaparegar os nossos órgãos públicos. Eu continuo dizendo que o Brasil precisa de equilíbrio. O presidente Bolsonaro não vem respeitando essa trajetória, porque se aliou ao Centrão, trata a Covid-19 como se fosse uma gripezinha, tratou os seus aliados como se fossem inimigos, ajuda a orquestrar, ou pelo menos a fomentar, ataques aos seus ex-aliados como se fôssemos inimigos ou como se fôssemos pessoas erradas, e nós não somos. Eu sou uma pessoa que tenho a minha ficha limpa, não tenho envolvimento com nada de errado, muito pelo contrário, busco fazer o certo. Óbvio que a minha trajetória ainda é uma trajetória curta, mas eu acredito que há tempo suficiente para que eu possa ser avaliada pelos eleitores e pela população em geral. Continuo focada nos mesmos objetivos que me trouxeram a concorrer em 2018, sigo com o mesmo discurso, então não tenho como ter mudado a minha posição. O presidente Bolsonaro, ele de repente começa a mudar o seu comportamento, não se sabe o porquê. Imagina-se, eu tenho as minhas impressões pessoais, eu acredito que as questões judiciais que envolvem a sua família contribuem muito para que ele busque apoio no judiciário e no legislativo de uma forma, a forma a qual sempre combatemos, e devido a essas questões eu entendi que ia como continuar defendendo uma pessoa que se desvirtuou totalmente do seu discurso primeiro. Professora Daiane Pimentel, deputada federal, candidata a prefeita de Feira de Santana. Estamos também ao vivo na TV Aratu, no programa QVP, com Casemiro Neto, fazendo a cobertura, a repercussão do Linha de Frente. O QVP que vai ter também a sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito, principalmente aqui de Salvador. Candidata e deputada Daiane Pimentel, a gente vai saber da senhora as propostas para a Feira de Santana. Antes, eu preciso esgotar esse tema Jair Bolsonaro. A senhora muito próxima, já foi muito próxima ao presidente, como algumas pessoas dizem, era aliada da cozinha da presidência da República. A senhora pode responder melhor do que ninguém essa pergunta. Os filhos do presidente
ajudam ou atrapalham o mandato do nosso governante maior? Estamos com problema de conexão com a deputada Daiane Pimentel em Feira de Santana, ela que é candidata a prefeita de Feira de Santana. Vamos tentar organizar, estamos aqui também no QVP e já voltamos, temos mais 30 minutos de entrevista para saber as propostas de Daiane Pimentel, deputada federal, a quarta mais votada da Bahia para a população de Feira de Santana. Daqui a pouco a gente volta com Linha de Frente. Grupo Aratu, e a gente vai continuar a conversa com a deputada Daiane Pimentel, que é candidata a prefeita de Feira de Santana. Deputada que estava conversando conosco agora há pouco sobre as questões, a relação dela com o presidente Bolsonaro. E para concluir esse assunto, deputada, eu queria a opinião da senhora sobre esse tema. Os filhos do presidente da República, eles ajudam o mandato do nosso governante maior, do executivo máximo da União? Tá muito ruim o áudio aqui. Vocês me escutam bem? Estamos ouvindo bem a senhora. Posso repetir a pergunta e podemos aumentar também o volume aqui da minha voz para a senhora me ouvir bem. Quero saber a relação do presidente com os filhos, que a senhora já chegou até a mencionar, que considera que o presidente teme aí pela questão jurídica dos filhos, por isso se aproxima muito do judiciário. É possível a gente dizer que os filhos ajudam ou atrapalham o trabalho do pai Jair Bolsonaro? Vocês me escutam bem? Ouvindo bem, perfeitamente. Então, Pablo, eu acredito que há uma interferência, sim, muito forte por parte dos filhos, uma interferência que, ao menos, com uma ala daqueles que ajudaram o presidente nesse percurso até 2018, não é uma convivência muito amistosa. Eu acredito também que o presidente Bolsonaro, ele tenha criado uma forma diferente de administrar o país a partir das próprias situações que envolvem os filhos, sobretudo o filho Flávio Bolsonaro. Mas eu também acredito, e digo isso como mãe, e conhecendo o perfil e o temperamento do presidente Bolsonaro como eu conheço, se os filhos estão, de alguma forma, atrapalhando em um momento ou outro, tem que ter a consciência do pai para poder estagnar isso. Neste momento, a gente não fala do pai Bolsonaro, a gente fala do presidente. Os filhos passam a ser todos aqueles que são habitantes do Brasil. Então, eu acredito que, por mais que os filhos tentem opinar, darem as suas sugestões, o pai tem que ter a consciência e a maturidade necessária para poder deliberar e administrar essa interferência. Seja essa interferência uma interferência para bem ou para ruim. Eu acredito que existe todo o corpo legislativo que está ali justamente para ajudar o presidente Bolsonaro, sobretudo o corpo de renovação daqueles que foram eleitos em apoio ao Bolsonaro ou defendendo os mesmos discursos que o presidente Bolsonaro defendia em campanha. Daiane Pimentel, candidata a prefeita de Feira de Santana. Senhora, como professora, qual a avaliação que faz da educação na segunda maior cidade da Bahia? Está indo bem a educação em Feira? Olha, em Feira de Santana nada está indo bem. A gente precisa mudar muita coisa aqui. E a educação, apesar desses últimos exames mostrarem um percentual bem mínimo, mas um pouquinho a mais, retrata a deficiência na educação. A falta de valorização dos nossos docentes, a falta de estrutura, inclusive nas reuniões que eu tenho feito nos bairros, uma das principais queixas é justamente a educação, a forma como os nossos alunos são tratados. Neste período de pandemia, por exemplo, nós não temos uma estrutura para poder garantir a educação remota.
a educação a partir de casa, com todo o auxílio estruturante do município. Então, a educação em Feira de Santana ela é muito deficitária também e a gente precisa melhorar. Agora, a saúde, as pessoas que precisam da saúde em Feira de Santana, da saúde pública principalmente, estão sendo bem atendidas, na opinião de Daiane Pimentel? Não. As prioridades em Feira de Santana, elas não são atendidas. Nós estamos falando de educação e saúde, que não são atendidas. Imagine as outras áreas, Pablo. Eu passei da minha emenda 10 milhões para a saúde de Feira de Santana. E as queixas que eu escuto são as mesmas de sempre, antes desses 10 milhões. Antes dos milhões que o próprio governo federal enviou. Não tem curativo, não tem exame. É um ano para você conseguir um atendimento. O tratamento não é humanizado. As pessoas estão falecendo nas filas por falta de eficiência, celeridade nos processos. Então, Feira de Santana hoje se encontra, talvez, em um dos seus piores momentos na história. Não funciona nada aqui, não funciona a educação, não funciona a saúde. Eu, enquanto parlamentar, vou tentando contribuir. Acabei de falar desses 10 milhões na saúde, são mais 4 milhões em outras áreas, tentando, buscando, mas realmente a situação está muito complicada. A impressão que eu tenho em contato com a população, e estou tendo contato com muita gente, é que Feira de Santana entrou num buraco e a gente precisa resgatar a nossa princesa do sertão desse buraco. O governo do estado fez inauguração de equipamentos de saúde, inclusive um equipamento considerado o maior do estado da Bahia, do interior do estado da Bahia, recentemente. Aí serviu para minimizar a questão da Covid e vai continuar atendendo a população. A avaliação de Daiane Pimentel é que o governo do estado está ajudando a população de Feira ou o governo do estado ainda pode melhorar a relação com os feirenses? Ainda pode se melhorar, claro. Assim como a própria relação do governo federal também pode melhorar. Nós, enquanto políticos, sempre podemos melhorar. O governo do estado, apesar de ter implantado aqui o Clériston Andrade 2, como nós chamamos, demorou. Essa inauguração ela foi sendo levada com a barriga por um bom tempo. Feira de Santana é a segunda cidade do interior da Bahia, atende uma região de centenas de municípios. Então, a nossa estrutura municipal e estrutura de governo de estado ainda é muito precária. E existe também, Pablo, a questão de que nós temos aqui um prefeito que vem de um grupo político que sempre foi oposição ao grupo político que está no governo do estado. E a população sofre muito com isso aqui em Feira de Santana. Eu vejo que em Salvador, por exemplo, essa concorrência entre o governo do estado e o governo municipal acaba trazendo retorno para a cidade de Salvador. Aqui em Feira de Santana é o contrário. É uma confusão eterna e ninguém resolve nada. Então, a gente precisa chamar cada um para a sua responsabilidade e a gente precisa entender que cada um tem seu papel e que todos precisam assumir esse papel. Eu sou apenas uma deputada federal, mas eu não fujo das minhas responsabilidades. Feira de Santana é um município onde eu trouxe mais emendas. Eu fui votada em todo o estado. Não só por ser a minha cidade, mas por ter um entendimento que aqui muitas pessoas de outros municípios utilizam os nossos serviços. Serviços educacionais, serviços de trabalho, porque a gente é forte aqui no comércio, na indústria, serviços médicos, então somos um polo. E precisamos olhar a Feira de Santana como a gigante que ela é. E para isso a gente precisa da compreensão de todos os poderes e entender que a gente tem que fazer pela nossa população. Acabar um pouco com essas guerras políticas, deixar esse embate para o campo ideológico. O campo prático precisa ser serviço bem prestado para a nossa população. A senhora acabou de citar aí a administração da Prefeitura de Salvador, a gestão do prefeito Assemineto, na qual o secretário do PSL, secretário-geral do PSL da Bahia e marido da senhora, o senhor Alberto Pimentel, já foi secretário também, já foi secretário da administração de Assemineto. Qual a sua avaliação sobre o trabalho do prefeito de Salvador, Assemineto? Serviria como inspiração caso Daiane Pimentel venha a ser prefeita de Feira de Santana? Serviria como inspiração, sim. Eu tinha um ponto de vista em relação ao prefeito Assemineto antes de ter esse contato com ele. Quando a gente começa a fazer a política prática, Pablo, a gente entende que as coisas
são diferentes. Nem tudo que nós queremos, nós conseguimos. Mas eu vejo esse empenho no prefeito ACM Neto. Tanto é que nós aceitamos integrar ao seu corpo municipal de gestão justamente pelos dados que o prefeito ACM traz. Vou trazer aqui novamente João 832. Não é uma opinião. Os dados nos dizem que o prefeito ACM Neto ele foi o melhor gestor de todo o Brasil em anos consecutivos. Então, se os dados nos trazem isso, é interessante nós que estamos iniciando a nossa vida política, iniciando essa administração pública, que a gente foque nessas boas administrações, tentando tirar o que há de positivo nisso. O prefeito ACM Neto transformou a cidade de Salvador e isso aí os nossos olhos podem enxergar, os dados nos trazem. Então, nós estamos trabalhando aqui com realidade. É sim inspiração, obviamente, existem alguns pontos de divergências ideológicas em relação ao prefeito ACM Neto, mas nada que venha prejudicar uma boa administração se eu estiver à frente da administração de Feira de Santana. Pelo contrário, trago esse legado daquilo que eu pude ver junto ao prefeito ACM Neto. O meu esposo, também neófito na política, mas fez uma excelente gestão, bateu recordes na pasta que ele assumiu, do trabalho do esporte e do lazer. Então, é isso que o PSL quer mostrar, trabalho e resultados. Eu acredito que um bom político, ele é feito dos resultados que ele apresenta. Eu estou apresentando bons resultados enquanto deputada, meu esposo apresentou excelentes resultados enquanto secretário, e nós estamos focados em boas administrações, e a do prefeito ACM Neto, ela é uma dessas administrações que consegue traduzir para a sociedade que está com vontade de fazer. Eu ainda quero conversar com a senhora sobre ideologia, sobre conservadorismo, sobre liberalismo. Quero saber a opinião da senhora sobre costumes, sobre economia. Mas antes eu quero colocar na nossa conversa o jornalista, gerente de jornalismo da Aratu, comentarista de política, Matheus Carvalho. Ele tem uma pergunta para a deputada federal Daiane Pimentel. Candidata Daiane Pimentel, muito obrigado pela presença aqui no Linha de Frente. Em 2018, a gente se encontrou rapidamente numa entrevista que o candidato Jair Bolsonaro deu aqui na TV Aratu, para mim e para Pablo. E a senhora era o nome mais fortemente ligado a Bolsonaro na Bahia. Era a principal apoiadora dele, assim como ele apoiava a senhora de forma prioritária em relação a outros nomes do cenário político baiano. Essa relação acabou. A senhora rompeu com Bolsonaro, não são mais aliados, e a gente sabe que a expressiva votação que a senhora teve na eleição para a Câmara dos Deputados teve relação direta com a força do bolsonarismo. A senhora teve 136 mil votos, 15 mil só em Feira de Santana. Agora, sendo ex-aliada, considera que isso pode prejudicar um pouco a candidatura em Feira de Santana? E por quê? Qual foi a principal razão do rompimento com o presidente da República? Muito obrigado. Agradeço, Matheus, pela sua pergunta, pela participação aqui conosco. Então, é importante a gente entender que o político ele tem que ter responsabilidade. A minha responsabilidade, tanto com o orçamento do nosso governo federal, quanto com as minhas pautas ideológicas, elas não mudaram o seu percurso, porque hoje eu não estou apoiando as posições do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma figura, o governo federal é outra instância. Quem acompanha as minhas votações sabe que em nenhum momento, desde esse afastamento, desde esse rompimento, eu deixei de colaborar com o governo federal em tudo que fosse necessário e positivo para a nossa população. Com o rompimento, eu tenho uma liberdade maior de apontar os erros que enxergo e que posso enxergar e que eu não tinha essa liberdade antes. O rompimento se deu justamente porque eu entendo que o presidente Bolsonaro, ele mudou o seu discurso. Antes, na campanha, era muito claro o discurso do Bolsonaro contra o Centrão, esses políticos aí envolvidos, investigados pela Polícia Federal, envolvidos com corrupção. O presidente Bolsonaro sempre disse que queria distância desse pessoal. Hoje a gente vê que a cúpula que envolve o presidente Bolsonaro hoje é composta por pessoas que estão respondendo na justiça, que são investigados ou que já são condenados por corrupção. Então, isso por si só já era um motivo suficiente, Matheus,
para que eu entendesse que eu não poderia continuar defendendo o presidente Bolsonaro, porque eu o defendia baseado no discurso que ele trazia. Esse discurso parece não existir mais. Eu não posso governar ao lado de pessoas que deliberam estatais como Arthur Lira, Roberto Jefferson, Fernando Bezerra. São figuras que, em outro momento, eram antagonistas do presidente Bolsonaro, antagonistas do caminho que nós queremos para o Brasil. Então, esse discurso do presidente Bolsonaro de estar trazendo essas pessoas como seus aliados e também a sua forma hostil de governar, o seu temperamento que parece que com o poder ficou ainda mais complicado, essa forma de tratar a Covid, que mostra uma insensibilidade do presidente Bolsonaro, acabou me afastando. Agora, óbvio que alguns desses motivos, depois do rompimento, eles se tornaram mais visíveis. Antes era uma coisa muito de bastidor. O trato do presidente Bolsonaro com seus ex-aliados, um trato muito hostil, a forma como o presidente Bolsonaro falava conosco nos bastidores, eu sempre buscava melhoras para a Bahia e sempre recebia negativas, sempre ouvindo que a gente não tinha orçamento, que não era um governo, e de repente a gente se depara com o Centrão recebendo emendas para poder justificar suas votações, que é a minha opinião própria em relação a isso. Então, hoje em dia é difícil você falar as coisas, você tem que estar provando tudo, não basta só as impressões. Mas, de modo geral, o presidente Bolsonaro se desviou muito do seu discurso. E, obviamente, que o meu apoio à figura dele era um apoio personificado no discurso que ele trazia. Esse discurso a gente não escuta mais. Nós estamos observando muitos conservadores que hoje começam a enxergar que o presidente Bolsonaro, ele não está levando a política que ele prometeu adiante. Hoje o presidente Bolsonaro está muito preocupado na sua reeleição. E para isso ele precisa trazer políticas mais populistas, políticas que nós combatíamos em 2018. Então seria muito paradoxal para mim ter que mudar todo o meu discurso, ter que mudar a minha essência para poder continuar defendendo. Mas, como eu trouxe no início, existem as duas esferas. O presidente Bolsonaro, a pessoa do presidente, e o governo federal. O governo federal continua contando com todo o apoio da deputada federal, professora Daiane Pimentel. Eu tenho total consciência de que eu tenho que ajudar o presidente, ainda que eu não concorde em muitas questões com ele, porque eu preciso ajudar o meu país. Agora, obviamente, em todos os momentos em que eu perceber que o próprio presidente se coloca contra a nossa nação, onde faz alianças com essas pessoas, eu tenho a minha liberdade de apontar e passar as minhas concepções e não irei abrir mão de fazê-lo. A senhora está no Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, principalmente, a Câmara dos Deputados assumiu uma posição de protagonista no debate político, muito se associando ao trabalho do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, colocando em pauta algumas discussões, colocando votações importantes, inclusive antes da Covid, antes da pandemia. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, volta e meia sofre aí uma série de ataques de bolsonaristas com mandatos ou pessoas aliadas ao presidente que usam as redes sociais para despejar ódio contra Rodrigo Maia. Nessa dividida, a senhora que está lá no Congresso Nacional, que está lá na Câmara dos Deputados, a senhora percebe virtudes em Rodrigo Maia, principalmente na questão dos debates nacionais? Ele está sendo um bom chefe do Legislativo? Olha, o presidente Rodrigo Maia, ele não é a pessoa, o melhor presidente para poder dirigir a nossa Câmara. Mas estar lá como presidente diz muito do governo Bolsonaro. Porque não foram poucos os deputados que apoiaram a votação do Rodrigo Maia, justamente por ter sentido que essa seria a vontade do Poder Executivo Federal. Então, a relação entre o presidente Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro, ela é bem hostil para a gente, para o público, né, para o público em geral. Porque quem está lá em Brasília, para os bastidores, a gente sabe que eles comungam hoje de muitas ideias. Então, assim, esses conflitos, às vezes, me parecem muito mais cortina de fumaça. Há, obviamente, a ala
ideológica, a ala que quer a política pura, a política mais séria, que é a ala que eu me encontro, dentro desse grupo de Bolsonaro, que acha que essa relação é uma relação só hostil. Mas não é. O presidente Bolsonaro já deu várias declarações que não seriam declarações, com certeza, que ele gostaria de dar em 2018, quando ainda era pré-candidato, de dizer que vai casar com o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia é um bom deputado. Então, assim, as minhas impressões pessoais em relação ao presidente Rodrigo Maia são as mesmas de 2018. Eu vim para mudar a cara do Congresso, mudar a cara da presidência, mas o presidente Bolsonaro parece se sentir muito confortável. Não é à toa que nós estamos aí assistindo várias notícias de que há um movimento desde o Palácio do Planalto até o Congresso para se manter os presidentes da casa. Então, eu acredito que os fatos estão muito acessíveis para todo mundo e é importante fazer esse julgamento de valor. Mesmo havendo restrições para esse tipo de reeleição no próprio mandato, é possível sim a articulação, é possível que o presidente Rodrigo Maia na Câmara, o presidente Davi Alcolumbre no Senado, renovem esses mandatos. É algo, como a professora falou aí, é algo para a gente prestar atenção. Queria falar sobre ideologia, a senhora já mencionou algumas vezes. A senhora é conservadora nos costumes e liberal na economia? É isso? E o que é isso para a população entender? Olha, o meu ponto de vista, o que é ser conservadora nos costumes? É entender que na educação a gente precisa retomar aquele respeito pelos nossos professores. É entender que tudo tem seu lugar e sua hora. É entender que o mundo hoje, ele está vivendo uma cultura muito promíscua e está sendo muito fomentado isso, inclusive pelo poder público. Então, ser conservadora é conservar o que há de bom, manter, né, o que está sendo positivo e mudar o que está sendo negativo de forma muito responsável. Ser liberal na economia é entender que o mercado ele precisa ser aberto, é entender que o Brasil ele tem condições de fazer grandes alianças com grandes países que podem estar contribuindo para que a gente traga mais empregos para dentro do nosso país, para que a gente abra o nosso campo industrial. Então, dá para você ser perfeitamente conservadora nos costumes, respeitar as nossas instituições, é ser conservadora, respeitar o lugar do outro, saber se colocar dentro dos seus direitos, bem como saber que você possui deveres, ser um cidadão, né? O cidadão que exerce o seu intuito cívico com bastante contundência. E ser liberal na economia não é ser liberal nos costumes. Não é não se importar se o Estado está patrocinando, fomentando uma cultura promíscua, seja nas escolas, com a educação pública, seja através das estatais de TV públicas. Então, dá para você caminhar e ter equilíbrio nesses dois conceitos políticos, nesses dois conceitos ideológicos, da forma como eu faço, e estou muito bem. Talvez isso seja um pouco não palpável para os liberais, né, bem mais até do que para os conservadores, porque os conservadores tendem a ser liberais na economia, mas nem todo liberal na economia tende a ser conservador. Então vamos colocar uma situação hipotética que pode vir a acontecer caso Daiane Pimentel seja eleita prefeita em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Temos mobilizações, principalmente aqui em Salvador, de parada do orgulho LGBT. Anualmente, os defensores da liberdade sexual de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, fazem um encontro nas ruas com música, com fantasias. E isso pode acontecer também em Feira de Santana. Caso a senhora seja prefeita e haja uma mobilização pelo orgulho LGBT em Feira de Santana, qual seria o comportamento da gestora Daiane Pimentel? Então, uma gestora, ela não governa para o núcleo, ela governa para todos. Sempre foi muito clara a minha posição que recurso municipal deve ser gasto para todo o corpo. Eu não concordo com o dinheiro público financiando, seja uma parada LGBT, seja um evento de um núcleo mais fechado. Eu acredito que se
o grupo LGBT, eles querem, né, desfilar, eles querem fazer o movimento deles, que eles contem com o poder privado para isso. Essa é a minha posição. É a responsabilidade fiscal, porque a gente pode estar utilizando esse recurso para algo que seja mais necessário do que um desfile, certo? E a minha responsabilidade também comportamental. Esses desfiles, eles devem acontecer com responsabilidade. É a minha impressão como pessoa, como cidadã. O que vem a acometer a minha situação como gestora eu tenho como financiar esse movimento? Não, eu não tenho como financiar esse movimento, assim como eu não tenho como financiar movimentos conservadores. Esses movimentos, eles devem vir da própria população e devem receber ajuda, se assim quiserem, do poder privado, que responde por um núcleo só. Eu, como gestora pública, respondo por todo o corpo, e dentro de todo o corpo não dá para a gente financiar grupo A e grupo B. Quero saber a opinião da professora Daiane Pimentel, como política e também como educadora, a respeito de reparação e de cotas. Recentemente, a empresa Magazine Luiza, pela figura da presidente do Conselho de Administração, dona Luísa Trajano, anunciou um edital para trainee voltado exclusivamente para negros. Qual a opinião da senhora sobre iniciativas como essa? É engraçado que quando a gente fala que não deve existir cotas raciais, mas sim cotas sociais, porque vem para poder beneficiar as pessoas menos favorecidas, a esquerda tende muito a questionar. Não, mas precisa haver, porque é uma reparação, né? Agora nós estamos observando um movimento contrário. É importante salientar, Pablo, que nós estamos falando de uma empresa privada. Dentro desses termos, quem deve condenar ou absolver é a justiça trabalhista. Eu, como gestora, se me for questionado, se for inválida a minha impressão, é de que a gente precisa fazer uma seleção baseada no que a pessoa pode oferecer como serviço, e não como ela é, de forma física. Essa é a minha impressão. Então, as cotas, elas devem existir ainda para reparar, sim, mas para reparar os menos favorecidos socioeconomicamente falando, e não através de raça, de gosto, de culturas ou de vontades. Essa é a minha impressão sobre cotas. Professora Daiane Pimentel, há muita coisa a ser feita em qualquer administração dos mais de 5 mil municípios do Brasil. E eu imagino também em Feira de Santana. Tem muitas demandas, a população é enorme, as necessidades são grandes. Quais as prioridades, a senhora assumindo a cadeira de prefeita, quais as 3 prioridades, por exemplo, que em 100 dias de mandato a senhora vai colocar foco nisso? Olha, é importante salientar para a nossa população que um gestor municipal, ele deve estar muito mais focado a resolver essas questões do que estar participando desses embates ideológicos. Esse embate ideológico eu faço de forma muito contundente lá no Congresso Nacional, porque as nossas leis são regidas lá e depois elas abastecem o resto do nosso país. É muito importante que na gestão municipal a gente foque em áreas práticas: saúde, educação, economia, desenvolvimento, trazer melhor infraestrutura para a cidade, desenvolver o nosso campo econômico. Feira de Santana não é forte apenas no comércio. Feira de Santana pode ser forte na educação, na saúde privada, no campo educacional, como eu já mencionei aqui, no campo industrial. Não é só o comércio. Feira de Santana também pode oferecer uma melhor qualidade na saúde. O que a gente tem conhecimento hoje? A gente tem conhecimento que há uma investigação sobre 100 milhões de reais por uma administração envolvendo cooperativas. Então, será que o problema é a falta de recurso ou é a falta de responsabilidade com esse recurso? Então, se chegar a ser prefeita de Feira de Santana, vou priorizar economia, educação e saúde. Eu acho que as outras áreas podem esperar um pouco a gente resolver essas questões, lembrando que infraestrutura também é muito importante, e poder entender dentro dessa administração pública o que é que serve e o que é que só está fazendo volume. Em Feira de Santana, nós não temos os nossos profissionais escolhidos, principalmente na saúde, pelo seu potencial. Escolhe-se aqui em Feira de Santana profissionais que estejam aptos a
caminhar politicamente com os gestores da atualidade, que aqui não é mais atualidade, porque são gestores que já vêm aí desde 20 anos, são 2 décadas. Então, a gente precisa trazer pessoas com bons currículos que hoje estão fora do mercado de trabalho por não encontrarem uma oportunidade no vereador que pegue seu currículo, no prefeito que carimbe o seu currículo. Então, a gente precisa mexer nessas esferas. Repetindo, saúde, educação, economia e infraestrutura são áreas que a gente deve começar trabalhando com foco total. Deputada federal Daiane Pimentel, presidente do Partido Social Liberal aqui no estado da Bahia. Estamos encerrando a nossa entrevista e antes eu queria deixar os 30 segundos finais para a senhora argumentar aí com os eleitores de Feira de Santana porque merece o voto e porque merece ser prefeita da Princesinha do Sertão. Eu agradeço muito, Pablo, pela oportunidade. Eu gostaria de dizer aos nossos feirenses que nós precisamos de alguém com coragem para combater a corrupção dentro de Feira de Santana. Eu tenho coragem. Eu não meço o poder do oponente. Eu meço aquilo que ele traz para a população. Se estiver errado, ele vai encontrar, sim, um antagonista de frente. Eu estou aqui para servir a população, e não a político A ou a administração B. Nós precisamos também de políticos que, dentro da sua trajetória, tenha serviço prestado. Eu tenho serviço prestado para a Feira de Santana. São 14 milhões em emendas, 2 reformas de creches que estavam paradas. A primeira escola cívico-militar da Bahia foi eu quem trouxe para a Feira de Santana 10 respiradores para auxiliar na nossa saúde. Isso com o mandato de deputada federal. Como prefeita, tenho certeza que posso fazer muito mais. Então, coragem e bom serviço prestado para resgatar a dignidade do povo feirense. Essa é a professora Daiane Pimentel, com um pouco de sensibilidade, que é muito importante. Saber as dores das nossas famílias, das nossas mães, das nossas crianças que precisam de atendimento digno, de creches e de toda uma estrutura para poder crescerem e se desenvolverem. Daiane Pimentel é uma pessoa muito focada nos resultados. Eu quero enfrentar essa missão e, no final de tudo isso, mostrar que eu trouxe resultados combatendo a corrupção e olhando pela nossa gente. Daiane Jamile Carneiro dos Santos Pimentel, candidata a prefeita de Feira de Santana, foi a convidada de hoje aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu. Eu sou Pablo Reis, com os trabalhos de Everton do Vale e Cris Almeida na produção. Encerro mais essa entrevista e convido vocês a continuar acompanhando o Linha de Frente, que até 15 de novembro vamos ter muitos encontros para ajudar cada um a escolher bem o seu próximo prefeito ou prefeita. Um abraço a todos, até o próximo encontro.